Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Que todo espírito de sono, todo espírito das trevas, todo espírito das trevas bata em retirada, porque o Senhor está aqui. E hoje me alegrei muito. Eu liguei para o irmão Rogério. Falei, irmão Rogério, o senhor está intimado a estar na casa do Senhor. E ele ouviu a voz do Senhor. Ele está aqui. Olhei também para o irmão Antônio. Falei, Senhor, está faltando o irmão Antônio. Na hora que eu vi ele apontando lá, eu falei assim, glória a Deus. Orei pela irmã Cleusa também. Eu a vi primeira. A primeira foi a irmã Cleusa. Foi glória a Deus. Então Deus foi trazendo um pouco. Trouxe o Pedro ainda trouxe um irmão junto com ele. Que vai também ouvir a palavra de Deus e se pregar na mão do Senhor. Hoje a casa do Senhor está florida. Temos a quantidade de homem e a quantidade de mulher igual. O pai e o filho não está aqui? O pai e o filho. Diz que os dois ou mais em meu nome estiver, ele está. Então, tem o pai, o filho e os homens. E o Espírito Santo que trabalha na vida de cada um. O Espírito Santo é tremendo. Ele nos ajuda. Glória a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 6. O Senhor me deu essa palavra para que eu pudesse estar trazendo a igreja aos nossos corações. Que o Senhor possa estar falando conosco em nome de Jesus, porque Ele é soberano. Glória a Deus. Fala, missionário. Quer falar alguma coisa? Não. Ah, glória a Deus. Vamos aí, coloca aí. Glória a Deus. Aqui diz na palavra do Senhor a instituição dos diáconos. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arremataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam:
este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. O Senhor me deu essa palavra e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E Ele falou de ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Agora eu vou fazer uma pergunta. Pedro e o meu irmão aí. Quem quer ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Eu não quero ninguém. Eu quero. Quem quer ir para o céu? Sou eu. Eu quero. Precisa, para entrar no céu, ser cheio do Espírito Santo. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. E ninguém quer ir para o inferno. Mas também ninguém quer fazer a vontade do Pai. A maioria não quer. Então, meus irmãos, glória a Deus. Eita, glória. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Primeiro aqui, diz que naqueles dias crescendo o número dos discípulos. Quem é discípulo de Cristo? Tem também característica para ser um discípulo de Cristo. Você tem que seguir a Cristo. Tem que estar na presença de Cristo para ser seguidor de Cristo. Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida de tal maneira que possamos agradar a Deus e desagradar a nossa vontade. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aqui havia uma contenda. Aqui havia murmuração. Com respeito aos cuidados com as pessoas idosas, com as viúvas. E Paulo era pregador da palavra de Deus, mas também fazia as outras coisas. A missionária, ela é uma pessoa usada para pregar a palavra. E todos nós somos também pregadores da palavra de Deus. Todos nós temos que obedecer o ID. Todos nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas aqui Paulo falou aqui o quanto era importante também servir às mesas. O que é servir às mesas? É cuidar, no geral, de todas as coisas. Cuidar, ter uma pessoa para cuidar das finanças, uma pessoa para cuidar dos idosos, uma pessoa para cuidar das crianças, uma pessoa para cuidar do templo, para limpar, uma pessoa para estar orando, intercedendo. Todos nós somos obrigados a orar e interceder, porque ninguém fica de pé se não for debaixo de oração. E aqui diz aqui, ó, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Porque nós temos que preparar para que Deus possa falar o nosso coração, para que nós possamos falar o coração de todos. Deus quer falar com a igreja? Quer. A igreja tem que estar na hora certa, no momento certo, para ouvir a palavra de Deus. Hoje o Pedro trouxe o nosso irmão. Ele precisa ouvir a palavra de Deus. Ele precisa reconhecer que se Jesus não estiver na vida dele, ele não vai poder entrar no céu. E quantas pessoas que às vezes vêm na casa do Senhor e a gente pergunta:
Quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? Não, não estou preparada. Não estou preparado. Ninguém está preparado. Mas Deus é tão misericordioso que as misericórdias de Deus nos alcançam e Ele está aqui para ouvir a pessoa declarar que aceita o que Jesus fez na cruz do Calvário por ele e aceitar. Porque Jesus aceitou a mim primeiro. Então o Senhor jamais vai dispensar uma pessoa que está pronta para aceitá-lo na sua vida. O céu é lindo. O céu é maravilhoso. E aqui diz que escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Meu irmão, eu e você temos boa reputação? Não devemos ninguém? Não mentimos? Não roubamos? Isso é uma boa reputação. E aqui diz que a reputação sempre chega antes de nós. Ah, você conhece o irmão Antônio? Conheço. Esse irmão está indo na igreja. Ele está indo constantemente na casa do Senhor. Você conhece o irmão Rogério? Conheço. O irmão Rogério tem que fazer um dobrado para estar na casa do Senhor. Mas ele está aqui. Não importa que eu liguei para ele, mas ele está aqui. Ele veio ouvir a palavra de Deus. Porque ela é a única que pode te libertar, pode te curar e pode fazer você entrar no reino dos céus através de Jesus Cristo. E a boa reputação, meus irmãos, está precisando entrar em muitas igrejas onde prega muito prosperidade, mas não prega intimidade com Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que conversar com Deus. Nós temos que confiar em Deus. Porque a palavra de Deus jamais vai nos dizer que não podemos. Ela sempre vai nos declarar que podemos. Desde que você profere palavras positivas, palavras que vai te colocar na presença do Senhor. Agora tem muitas pessoas negativas, pessoas que de tanto sofrimento não crê mais em Deus. Ele acha que Deus é obrigado a dar tudo para ele. Não, Deus já deu tudo para nós. Deu a entrada no reino dos céus. Meu irmão, o homem pode te abandonar. Jesus não te abandonando, tudo vai bem. Nós temos que saber que a palavra na nossa boca é a voz de Deus. E para isso, você tem que dar um bom testemunho de que Deus quer na tua vida. E aqui diz ainda, ó, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre estes importante negócio. Sabedoria. O que é a sabedoria? É deixar-nos ser guiados por Deus. É nos prender na palavra de Deus. É não deixar que venhamos a percorrer estradas que vai nos desviar do caminho. E tem muita gente se desviando. Você quer sabedoria do Senhor? Então vamos lá em Tiago 1, versículos 5 e 6. Tiago 1, versículos 5 e 6. Tiago 1, versículos 5 e 6. Que diz assim: e se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.
Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O que é sabedoria? É você deixar Deus te dirigir. Tem pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, mas não tem sabedoria para falar em nome de Deus. Porque ser um bom pregador não é tudo. Agora, ter poder de Deus nas mãos, o poder de Deus é que faz tudo em nós. Deixa Deus te usar com poder, para que você possa saber que Ele é Deus na tua vida. E aqui diz ainda que nós temos que ser um verdadeiro discípulo, sermos obedientes a Cristo. E às vezes nós deixamos muito a desejar. A missionária estava citando aqui que pela palavra Deus disse: haja luz e houve luz. E o homem também foi pela palavra, porque Deus disse assim: façamos o homem. Deus disse: haja luz. Deus disse: façamos o homem com a nossa imagem e semelhança. Só que Ele disse primeiro: façamos o homem. Então Ele proferiu a palavra: façamos o homem. Então pela palavra também foi feito o homem. Só que Deus moldou o homem à imagem e semelhança dele. Glória a Deus. Mas foi a palavra. Glória a Jesus. É pela palavra que Deus fez tudo. Amém. Tudo foi a palavra. Glória a Deus. Porque a palavra, ela é poder. Ela fica na tua vida uma postura que nós temos que ter para sabermos que Deus opera em nós o querer dele. Meus irmãos, quantas pessoas estão pecando por não obedecer o que Deus colocou na mão dela ou dele? Quando Deus pediu para que eu viesse ajudar a missionária, eu não pestanejei, não. Eu fiz tudo que Ele mandou lá. E Ele fez que tudo concretizasse na minha vida. Eu vim. E hoje eu estou aqui. Porque eu sou a obra de Deus. A obra de Deus na minha vida. Eu permiti que Deus movesse as águas na minha vida. Muita gente está sofrendo por não permitir que Deus molde o caráter dele como Deus quer, ou dela como Deus quer. O céu é lindo, o céu é maravilhoso, é glorioso, mas nós temos que nos posicionarmos para entrarmos no céu. No céu não entra pecado. E Paulo diz: enchei-vos, aqui ele diz, ó, enchei-vos, enchei-vos da palavra, enchei-vos, enchei-vos da palavra de Deus. Ele fala: enchei-vos não de vinho, mas do Espírito. Existem duas maneiras de ser cheio: da embriaguez, onde há contenda, e pelo Espírito, onde há o poder de Deus. E tem muita gente que está deixando se encher de qualquer coisa. Nós temos que encher da palavra de Deus. Nós temos que estar cheio. E aqui diz ainda, ó, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Aqui, nós temos que saber, para estarmos cheios do Espírito Santo,
A primeira coisa, nós temos que aprender na palavra de Deus como andar, como falar, como ouvir, como pregar. Nós estarmos cheios do Espírito Santo, temos que ser obedientes a Deus. E aqui diz ainda que a pessoa tem que praticar a palavra de Deus, aceitar os ensinamentos de Deus. Na escola dominical é onde você aprende. É na escola dominical que você aprende a palavra de Deus. E quantos estão negligenciando o estudo da palavra de Deus? Meu irmão, é tão bom quando eu sento numa mesa, eu pego a Bíblia e coloco aqui, pego meu caderno e coloco aqui, pego 3 canetas, uma verde, uma vermelha, uma preta e uma azul. Eu começo a escrever versículos da palavra de Deus para aumentar a minha fé. Todos os versículos de fé, escrevo um em preto, um em vermelho, um em azul. E assim continuamente. Escrevo versículos de santidade. Escrevo versículos do pecado. O que é pecado? Quando eu me converti, eu fui perguntar para Deus o que era pecado. Falaram que era pecado para mim. E eu deixei. Mas eu descobri que existem muitos pecados. E não é pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Ah, mas aquele cara que matou, roubou, destruiu família. Se ele aceitar Jesus e se arrepender, é um filho de Deus. Isso é graça. Quantas pessoas são salvos pela graça de Deus? Nós não podemos permitir que a nossa alma vá para o inferno. Não permita. Você é o responsável para cuidar da tua alma. Como está a tua alma na presença do Senhor? Como está a tua intimidade com Deus? Nós temos que fazer essa pergunta todo dia. Todo dia que você levantar. A primeira coisa, Senhor, me dê ânimo. Bom dia, Espírito Santo. Pai, me ajuda. Ande comigo hoje. Esteja comigo hoje. Meus irmãos, o inimigo até tenta me desanimar. Mas quando eu vejo que algo está acontecendo, corro a palavra e começo a fazer pesquisa. Como ter intimidade com Deus. Como agradar a Deus. Como é o céu. Quem foi para o céu. Como pessoas que pregam a palavra de Deus e não entraram no céu. Por quê? Porque às vezes, no momento da morte, estavam com mágoa no coração, estavam com ressentimento, estavam com as contas tudo para pagar, não se preocupou. Até eu vigiu de tal maneira que até se eu morrer aqui hoje, eu sei que é só ir lá no meu trabalho, eu consegue o meu caixão, o túmulo, tudo direitinho para ser enterrado. Mas eu não tenho isso não. Porque o meu trabalho dá essa condição. Mas quando eu faço um financiamento, eu me preocupo de fazer o seguro do meu financiamento. Que se eu morrer, as minhas filhas não vão arcar com esse financiamento. Elas recebem o valor do financiamento. Se estiver faltando uma prestação a ser paga, ela recebe todo o montante. Todo o financiamento. Mesmo que eu já tenha pagado e falta uma prestação, elas recebem integral. Por quê? Porque eu não quero ir para a glória e deixar nada aqui para trás que pode me deixar de entrar no reino dos céus. Porque Deus, Ele é zeloso, cuidadoso.
Meu irmão, quantas pessoas estão negligenciando a sua vida diante de Deus? Estão sendo desobedientes a Deus. Nós temos que nos preocupar com isso. Porque o céu é muito bom, é muito lindo. E Jesus foi nos fazer morada. Mas para isso, nós temos que cuidar da nossa alma aqui nessa terra. Porque de nada aqui, nada você vai levar. Se você morrer, nada você leva. Tudo fica aí. Por que não cuidar da tua vida? Por que não fazer a obra de Deus? Aqui está dizendo: ouvir os ensinamentos. Eu acho tremendo aqui também, em João 14, versículo 26, que fala que nós temos que pedir a Deus para nos ajudar. No versículo 26 diz assim, ó, João, aqui, ó, quer ver? João capítulo 26, diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como que você vai lembrar de tudo que Jesus já deixou escrito para ti, para mim? Ele já deixou escrito na palavra dele. Como você chegar ao céu, como você desviar do inferno. Ele ensinou. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, como você vai achar o caminho do céu? A Bíblia diz que só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nem Deus Pai pode te permitir entrar no céu. Tem que ser através do Filho dele. Ele deu o Filho dele para morrer por mim, por você. Ele foi o sacrifício vivo. Ele foi cravado na cruz do Calvário. E como nós estamos maltratando o nosso corpo, maltratar o nosso corpo é declarar que não quer Jesus na nossa vida. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o Espírito Santo virá fazer morada em teu coração. Porque na medida que você aceita Jesus, Ele vai fazer morada. Porque pelo arrependimento, você encontra o caminho que é Jesus Cristo. Mas para permanecer com o Espírito Santo na tua vida, é diário. É uma conversão diária. É intimidade com Deus. Tem muita gente que tem intimidade com tudo, mas não tem intimidade com Deus. Às vezes ele vai até no culto, mas às vezes o pensamento dele não está em ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos liberta. Nós temos que estar assim na casa do Senhor, porque uma hora que você entra na casa do Senhor, o diabo ele fica lá fora, os demônios ficam lá fora, e você está livre, com a mente livre, ligada para receber a palavra de Deus. O irmão Antônio, depois que o senhor deixou Deus entrar na tua vida, a tua vida não está mais florida? Não está mais gostoso de estar com o Senhor? Eu sei que é difícil, mas você tem que agradar a Deus todo dia. Pedir a Deus todo dia perdão. Se pecar, Senhor, me perdoe. Eu não quero errar os céus. Glória a Deus, aleluia. Quando você confessa a Ele, Senhor, eu não aguento sozinho, eu não posso, Senhor. Mas eu te confesso, eu sei que o sacrifício, o Senhor levou o meu vício na cruz. Senhor, me liberta. Senhor, eu quero ser liberto, me ajuda. Agora, não entra no bar, porque entrar no bar, o diabo vai até te dar de graça. É uma tentação. E você cai.
pode cair. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas se submeta a Deus. Senhor, eu não posso, eu não quero. Me ajuda. E desvia do lar. Não entra no lar. Entra numa igreja de poder como essa aqui. Ó. Deus vai te ajudar. Mas você tem que carregar a tua alma. Porque a tua alma precisa da palavra. Você às vezes pensa que o teu corpo está bem. Mas a tua alma às vezes está sofrendo no inferno. Porque ainda não tomou uma posição diante de Deus. E nós temos que tomar posição diante de Deus. E aqui diz aqui, ó, que Estevão, que aqui, ó, e crescia a palavra no sete de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé. O que é fé? Lá em Hebreus 1:3 fala o que é fé. Hebreus 11:1-3, que diz assim, a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é fé? É crer que Jesus Cristo morreu e virá buscar a igreja. Ele está vivo. Ele foi nos preparar lugar e nos enviou o Espírito Santo, nosso ajudador, para nos ajudar a permanecer na palavra de Deus. Glória a Deus. Nós temos que permanecer na palavra de Deus. Eu não tenho medo da morte, porque Jesus já aniquilou a morte na cruz do Calvário. Porque quando você tomba nessa terra, a tua alma é viva. E ela vai entrar onde? No céu. Amém. Em um corpo incorruptível, sem mancha, sem pecado. Você está com o teu corpo limpo, puro. Meu irmão, isso é graça. É poder chegar diante de Deus através do arrependimento. É pedir perdão a Deus. Deixar Deus trabalhar na tua vida. E aqui Estevão diz que ele era cheio de fé. Cheio de fé implica também numa postura nossa de crer que Jesus Cristo não é nada que vai te afastar de Jesus. Você às vezes fica triste quando alguém te magoa, quando alguém te fere. Meu irmão, se isso acontecer, corra para Jesus. Não deixa nada entrar no teu coração. Porque você está nessa terra não é para agradar o homem, mas é para agradar a Deus. Eu não espero galardão da missionária Viviana. Não espero. Eu não espero o pagamento dela. A única coisa que eu espero dela é que ela continue na presença de Deus, porque ela precisa de salvação como eu. Mas eu tenho, a Bíblia diz que nós temos que obedecer às pessoas, os homens e as mulheres de Deus, que Deus levantou para nos ensinar. E eu acho lindo aquela viúva de Serepta, né? Que Deus mandou Elias. Foi Elias, né? Foi Elias ir na casa dela, porque essa mulher ia sustentar ele. E ele chegou lá, primeira coisa que ele pediu, uma botija com água. Ela foi para pegar a botija com água para dar água para ele. E ele pediu para fazer algo para comer, um bolo, né? Ela falou que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E que ela ia fazer para ela e o filho dela
e depois morrer. Olha para você ver. E o que aconteceu? Ele pediu para ela fazer, primeiro para ele, faça um bolo para mim, primeiro, e depois para você. E a palavra de Deus diz que ele falou que nunca iria faltar azeite e nem a farinha na panela. E ele ficou ali sendo cuidado por essa mulher. E não faltou nada. Mas um dia, o filho dela morreu. E ela achou que era o pecado dela que tinha acontecido, que aquele menino morreu. E ela foi falar com Elias. O que Elias falou? Me dá um menino. Ele pegou o menino, subiu lá no quarto, deitou o menino na cama dele. E o menino, ele orou ao Senhor. E a vida veio sobre a vida do menino. E ele pegou esse menino e entregou na mão dela. E aí ela disse assim, ó. Eu acho linda essa palavra. Ela disse assim, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E Elias tomou o menino e trouxe, está em 1 Reis 17, 23, diz assim. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Gente, olha que poder, olha que tremendo. Eu creio que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Não é lindo? Gente, eu falei assim, meu Deus, que testemunho que eu estou dando para que os outros possam olhar para mim e dizer, eu vejo que a palavra de Deus na tua vida é a verdade. Que testemunho você está dando de que Cristo habita em você? Como está a tua vida nas mãos de Deus? Você está ouvindo o ide de Deus? Lá em Marcos 16, 15, 16 diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Meu irmão, Jesus é lindo. Ele não deixa você enganado. Você vai para o inferno se você quiser. Agora, você tem que ser cheio. Por exemplo, aqui esse copo está cheio. Mas se esse copo está cheio, se você vai colocar mais água aqui, vai fazer o quê? Vai transbordar. Mas a essência, esse copo aqui, se eu colocar óleo aqui, não vai se misturar. Então o que você tem que fazer? Esvaziar. Esvaziar a tua vida. Porque a tua vida, ela às vezes está cheia das coisas do mundo lá fora. Agora você tem que, quando você veio para Jesus, você está em novidade de vida. Você tem que ouvir a palavra de Deus, que é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, que você aumenta a tua fé. É crer, porque os teus olhos estão vendo que aquela mulher olhou para Elias, e quando Elias trouxe aquele menino diante dela, com vida, a alegria daquela viúva, que achou que ela estava em pecado, ela estava cuidando do homem de Deus. E você acha que quando você está cuidando das coisas de Deus, você não pode dormir.
Porque se você dormir, você não vai sentir o que Deus quer falar com você. E quando ele dormiu, ela foi buscar no homem de Deus a solução. Tem muitas pessoas que vai buscar no lugar errado. Em vez dele ser cheio do poder de Deus, ele traz uma carga mais pesada para a vida dele, que não vai conduzir ele ao céu. E quando você entra na casa de Deus, que prega a verdadeira palavra, você luta para ouvir a palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus não me dá sono. A palavra de Deus me deixa elétrica. A palavra de Deus, eu posso dizer, eu fiz a vigília lá, eu não dormi. Como que eu vou dormir com Deus presente? Não dá. Mesmo cansada, mas não dá. Às vezes eu posso ficar meia lenta, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus. E a presença de Deus no ambiente, mesmo que você durma lá, mas você está em paz. Porque nada vai te tocar na casa de Deus, onde prega a verdadeira palavra. Glória a Deus. E nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos do nosso corpo sendo restaurado totalmente. Gente, nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que liberta. Faça a vontade de Deus. Mesmo que não tenha cura, mas você tenha certeza que Deus está naquele lugar cuidando de você. Estevão estava aqui. Aqui diz Estevão que aprontaram para ele, arranjaram falsas testemunhas, e ele era um homem cheio de fé, de graça, cheio do Espírito Santo. E aqui, quando conseguiram pegar pessoas para testemunhar contra ele, aquele povo que estava ali olharam para ele e disse que viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Será que o teu rosto estará parecido com o rosto de anjo no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio de tudo isso? Nós temos que estar com o rosto parecido com o rosto de anjo, porque nada pode nos tocar. E aqui diz ainda que nós temos que distanciar do pecado. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, distancia do pecado. Passa o lado. Não entra onde há o pecado. Não entra nos bares, não entra numa danceteria, não entra em lugares que não vai te acrescentar, numa macumbaria, numa prostituição. Não entra. Porque você é templo de Deus. E Deus não tem comunhão com o pecado. Então, afasta da prática do pecado. Em 1 João 3, versículo 9, diz assim, ó: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, todos aqueles que realmente nasceram, ele não pode pecar. E aqui diz aqui, ó, em 1 João 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, ele nos perdoa. Agora, em terceiro lugar, prazer em fazer a obra de Deus. Nós não temos que nos curvar aos obstáculos. O diabo vai colocar obstáculo para você não fazer a obra de Deus. Vai colocar pessoas para te azucrinar a paciência, para você não fazer a obra de Deus. É o teu carro que quebra. É uma pessoa vizinha que coloca a música mudando para tirar do sério. Nada lá fora pode me afetar, não. Eu coloco o meu louvor, o mundo lá fora pode estar, mas eu passo por um lugar que às vezes a música, tem umas músicas que parece que preguinham no ouvido da gente, não tem?
E o sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Senhor, me cobre com o teu sangue, Senhor, me cobre com o teu sangue, misericórdia, Senhor, e sai o mais rápido possível. Chega em casa, meu, vou bem alto. Pega a palavra de Deus e vou navegar na palavra de Deus. Eu esqueço. Mas o diabo é sujo. Ele quer tocar na tua mente. Ele quer te afastar de Deus, não permita. E aqui diz ainda: quer ser cheio do poder de Deus? Santidade. A armadura do crente é santidade. Porque sem ela você não vai chegar no reino celestial. Deus é santo. Corpo, alma e espírito, Tessalonicenses fala. Corpo, alma e espírito, conservados, irrepreensível, para o grande dia do Senhor. Aleluia. Qual é o dia do Senhor? Pode ser agora. Se sair aqui, ó. Pode ser aqui no culto. Seria uma glória, né? Já vai direto para o céu. O diabo não tem nem permissão de tocar na minha vida. É bênção. E aqui fala que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E não ser obcecado por bens materiais. Tem muita gente que se preocupa tanto com as coisas, em ter bens, a trabalhar igual um condenado. E às vezes deixa até de vir na casa do Senhor. Meu irmão, o trabalho não vai te levar para o céu. Você ficar longe da presença de Deus é triste. Porque você não vai ter força. Você não vai ter força nem para subir para o céu. Então nós temos que estar na presença do Senhor. Agora, nós temos que também ter santidade e entender a sua missão. Porque você tem que estar pronto a atender o seu chamado. Todos somos chamados a pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar? Prega. Foi chamado para orar? Ora. É chamado para ter misericórdia das pessoas? Tenha misericórdia. Você é chamado. Você tem que atender a voz de Deus. Não deixe que ninguém te atrapalhe a entrar no reino celestial. E aqui diz ainda que Estevão, ele fez diferença no meio que ele viveu. A sua vida era irrepreensível. No versículo 3 diz aí. Ele tinha uma boa reputação. Tinha uma vida coerente dentro e fora da igreja. A tua vida é coerente dentro e fora da igreja? Ou na igreja você é uma pessoa e dentro de casa você é outra? Você tem que ser o que você é na igreja, dentro de casa. Você tem uma vida coerente com a palavra de Deus? Aqui diz que a vida de um líder é a vida da sua liderança. Glória a Deus. A vida de um líder, ela toca na liderança. Em quem você vai espelhar? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Faça a obra de Deus. Não culpa ninguém. Faça a obra de Deus. Faça a vontade de Deus. Eu não quero agradar ninguém. Eu quero agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus. É Ele que pode te levar para o céu. Não agrada filho. Não agrada mulher. Não agrada marido. Não agrada patrão. Que às vezes faz com que você minta. Não mente. Agrada a Deus. Mesmo que você perca a vida, agrada a Deus. Glória a Deus. Porque Ele pode te levar para o céu. E também pode te lançar no inferno. Verdade. É Jesus. E aqui diz ainda que nossa vida está nas mãos do Senhor. As suas palavras eram irresistíveis. Ele tinha palavra com autoridade, com poder. Havia a unção de Deus na vida do Estevão. Ninguém podia resistir à palavra que ele falava.
Tanto que ele pregou. Ele não era contra Moisés. Ele pregava Jesus Cristo. E ele diz que na hora que Paulo consentia com a morte dele, que ele perdoou. Por isso que o Paulo é o que é na palavra de Deus. Ele foi perdoado por Estevão. Porque ele consentiu com a morte de Estevão. Gente, agrada a Deus. Faça a obra de Deus. Não deixe de ser obediente a Deus. Porque senão você está pecando. Você deixar de ser cheio do Espírito Santo, você está pecando também. Porque Deus está aí para te ensinar, para te ajudar, para te deixar cheio do poder dele. Peça a Deus sabedoria. Deus vai te ajudar. Vai te proteger. Não vai deixar nada te tocar. Nada afligir tua alma. Corre para os pés dele. É ele que pode dar a vida. Estevão morreu, mas hoje está na glória. Nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar de Deus. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Aqui diz aqui, ó. Pessoas irresistíveis são positivas e apaixonadas. Pessoas apaixonadas por Cristo é dominado por Ele. Quem te domina? Quem está te dominando hoje? Então, dê um bom testemunho que Cristo domina a tua vida. Dê um bom testemunho. O testemunho fala mais alto do que palavras. A palavra e o testemunho. O testemunho fala mais alto. Glória a Deus por isso. Missionário. Graças a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Amém, irmão. Deus abençoe. Aleluia. Grava essas palavras, né? Estevão cheio de fé de poder fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. A gente vai ver aqui que servir Jesus não é só mil maravilhas, não. É prova também, tá? Né? Isto é prova. Prova isto é, não é? É o Senhor que está provando a minha fé. Isto é prova. Prova isto é. É o Senhor quem está provando a tua fé. Para saber se tem fé, tu tem que passar pelo processo. É ou não é? Como é que você vai saber? Que você tem fé? Quando você passar pelo processo calado e confiante em Deus. Tá? Porque o Senhor, como foi falado agora na escola bíblica, a conexão. Jesus disse o que é para o cego de Jericó? O que tu queres que eu te faça? A escola bíblica hoje ensinou isso. O que tu queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele estava cego, o cego de Jericó. Que pergunta, não é? Mas por que Jesus fez isso? Por quê? Jesus queria ativar no cego de Jericó mais fé. Porque ele já ficava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão apertava e tentou impedir dele chegar até Jesus. A multidão, a dificuldade na nossa vida vai tentar nos impedir de chegar até a vitória. Mas você tem fé e não vai desistir. Você não pode parar agora. Falta tão pouco para o milagre acontecer. Você não pode desistir agora. Você só falta alguns degraus para chegar na vitória. Não é? Jesus está no barco. Aí o vendaval no mar e o barco quase que afunda. Falta tão pouco para o milagre. E o barco quase afundando.
afundando. E quando, irmã Sônia, o barco queria afundar, os discípulos gritam: Jesus! Acorda, Jesus! Desperta, Jesus! Jesus vai: homens de pouca fé, vocês andam comigo, viram tantos milagres e ainda estão assim? Pessoas de pouca fé. Sabe que tem hora que Jesus briga com a gente? Jesus chama a nossa atenção. Tem crente, irmão, que quando ele viveu o milagre no ano passado, ele viveu as bênçãos o ano retrasado, e quando foi esse ano, ele ficou mais fraquinho do que maracujá murcho. Ficou lá murchinho, murchinho. Mas você está murcho por quê? Você está murcho por quê? Porque eu perdi a fé pelo meio do caminho. Você perdeu a fé por conta de quê? Porque eu não andei ouvindo a palavra. Porque a palavra é o combustível para que a sua fé cresça. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir isso aqui. E Estevão cheio de fé e de poder, fazer prodígios, grandes sinais entre o povo. Epa, mas espera aí, Estevão cheio de fé e de poder, mas morreu apedrejado. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas ele viu o que? Uma escada e os céus abertos e o Senhor, porque era a hora de Estevão ir embora. O tempo e a hora é de Deus, o momento é dele, não é do homem, não é de ninguém. Glória a Deus. Quando chegar a hora, a gente vai. Nós não vamos na hora que o homem quer, nós vamos na hora que ele quiser. Talvez alguém já determinou a tua hora, mas o Senhor é quem dá a última palavra. Talvez alguém está montando um laço, mas o Senhor quer que arrebenta o laço. E a vitória é sua. Então, Estevão cheio de fé. Ó, irmão Pedro, você mataria um homem cheio de fé, de poder, que fazia prodígios, milagres, sinais e tudo? Você ia dizer: não, gente, deixa o homem aí, que é para poder o homem ajudar a gente? Era ou não era? Mas eles queriam saber disso, eles queriam só calar a boca, dizendo: sabe demais, então elimina. É ou não é? Sabe demais, então elimina. Então fica nessa palavra aqui, ó, tá? Se encha de fé do Espírito Santo de Deus e vença. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Faça assim com a sua mão. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados, e pela tua palavra eu uso a fé. E agora, meu Deus, coloca o seu poder na minha mão. Diga: coloque fogo aqui agora. Põe na sua cabeça agora. Diga: todo mal sai da minha vida, em nome de Jesus. Da minha casa, do meu quintal, do meu caminho, dos meus bens.